Olá, gente. Hoje estarei reagindo ao WIP sobre uma creepypasta que veio com ARG, né? Acho que é ARG, seria ARG. Que ficou bem famosa ano passado, literalmente. Eu não assisti. Eu fiquei sabendo que lançou a parte 2, mas eu vou assistir a parte 1. Porque a parte 2 é gigantesca. Então aproveita e se inscreve lá no canal do WIP. Mas vamos nessa. Amigos, eu estive com um grande problema. Basicamente, essa bomba aqui que eu chamo de computador parou de funcionar durante o momento em que eu estava gravando esse vídeo. Então, para não atrasar vídeo pra vocês, eu precisei gravar só na voz. Eu não pude usar a famosa câmera ali, ó, tá ali instaladinha. Não pude usar ela, infelizmente. Então esse vídeo aqui vai ter que ser só áudio, né, acho eu. Se bem que é Minecraft, dá pra dar uma inventada. Peraí. It's possible with accurate read boxes? Esse ano, eu conto com a tua ajuda. Uma coisa que eu sempre quis trazer aqui pra esse canal era algum ARG dentro do Minecraft. Eu amo Minecraft. O que o Daishikawa tá fazendo aí? Assisti inúmeros vídeos de ARGs do Minecraft que eram literalmente dentro do jogo. O ARG da Lua, Ben 2FR e os inúmeros Analog Horrors de Minecraft. A verdade é que eu passo tempo demais no Minecraft, principalmente jogando com mods. Não é à toa que mods de Minecraft já viraram tema nos meus dois canais. E isso tirando as gameplays que eu faço lá no seu IP. Mas um ARGzinho montado dentro do Minecraft eu nunca trouxe. Isso até o dia de hoje. Dentre os diversos ARGs, eu decidi estrear com um ARG que vocês me pediram muito há um tempo atrás. Eu tô falando da infame procura por um mundo que nunca existiu. Como é que você vai procurar um mundo que não existe? Hein? Como é que você vai achar ele, pelo menos? Accurate with boxes. Tem um baú. Tudo bem. Oi, Ip. Também tô agachando. Tá, preula. Concordo. Albi Online é um MMORPG sandbox no qual você escreve sua própria história. Prontinho. Imagina que tu é uma pessoa que tem o costume de jogar Minecraft sem mods e sem amigos. Apenas você no survival sentindo o vazio do Minecraft. Já deu essa forçação de barra. Imagina que tu joga Minecraft, mas de repente, num dia qualquer, tu nota uma coisa diferente no teu mundo. E isso, em teoria, é impossível. Afinal, só tu tem acesso a ele. É nesse cenário que Avery The Mail se encontra. E gravou pra gente. Avery The Mail é o canal que começou tudo isso. No caso, ele tava jogando no seu mundo normalmente. Mano, o que o nome dele é Avery a maionese. Por que é um slime então? Ele não devia ser maionese? Ou slime então de maionese? Mas acabou encontrando simplesmente uma mina feita por alguém. Afinal, ela tem escadas, tochas, portas e um baú no seu centro. Não era só um buraco como a gente normalmente espera E se ele é Avery the Mail, por que aqui embaixo tá escrito The Most Mail? encontrar? E o twist dessa informação é que essa mina não foi feita por ele, até porque se fosse não tinha por que tá gravando, né? Isso por si só pode ser estranho, porém o Avery cita que esse PC era de outra pessoa antes. Ele não formatou e só começou a jogar. E essa informação tira bastante do misticismo em torno dessa mina. Enfim, o nome desse vídeo é Livro Estranho que eu não escrevi. E o que essa mina tem a ver com o título? Então, no baú que tem no meio dessa mina tem um livro e uma pena, indicando que foi escrito por um player. E se liga só no que tá escrito. Faça o que fizer, na encruzilhada não vira à esquerda. Não se engane, ele está te ouvindo. Ele quem? Você não pode ser mais esperto que ele. Ele está me ouvindo, ele está quem? me observando. Ele quem? Não é desse mundo. Só eu que acho isso uma forma sensacional de se abrir um ARG. Nas páginas seguintes, a gente só tem a frase na encruzilhada não vira à esquerda, escrito várias vezes. E na última página, números e hífens. E não, isso aqui não é. É um código, eu vou tentar decifrar, ASCII só que não. Não é código binário e nem qualquer tipo de codificação comum. Então, por enquanto, isso vai pra gavetinha de evidências. Okay. Olhando pelas portas que tem nesse mundo, a gente só vê perfurações retas. Tipo quando tu tá procurando por diamantes e só começa a cavar reto. Inclusive eu falei pra você ir lá no canal do IP se inscrever lá, mas já que tem esse tal Every The Mail, vai lá também no canal dele e se inscreve. Pra todos os lados. E, pois é, depois de nos mostrar isso, o Avery pede ajuda pra ver se alguém consegue resolver isso e se despede. E você na próxima, ou não, LOL. Tchau. Pausinha pra thumb.
E vai pegar os diamantes. Essa aqui Ué, eu vi os Antes do vídeo itens. acabar, Avery abriu o baú de novo. E no literal último frame do vídeo aparece isso. Itens no inventário do personagem. E, ok, no que isso nos ajuda? É estranho, porque olhando para os itens no inventário do personagem, me corrijam se eu estiver errado, mas tem itens que sequer tem no Minecraft de fato. Tipo, essas lâmpadas acesas e apagadas. É estranho. Sim. O Avery pediu ajuda da comunidade para resolver esse enigma. E a comunidade conseguiu resolver. Se você for naqueles itens que apareceram no último frame e pegar a primeira letra de cada um e o número que tiver em cima e colocar em ordem, você tem o final de uma URL. A comunidade foi testando em vários domínios diferentes, até que eles acertaram. Esses números e letras são o final de uma URL pro Google Drive. Meu E Deus. é aqui que a É chapa só a fica comunidade quente, meus mesmo, né? amigos. O mundo. Nesse Google Drive a gente tem 3 arquivos, sendo 2 vídeos e um PDF com uma breve introdução a tudo que a gente tá pra ver. Minha exploração em um túnel estranho que encontrei no meu mundo de Minecraft. Jogo nesse mundo Velho, é só a comunidade mesmo, né? Pra achar essas coisas assim, bagulho de site da internet. Ah, pelo amor de Deus. algum tempo e acabei de descobrir isso. Esse é o meu registro da busca. Curiosamente, quando instalei o Minecraft, esse mundo já veio pré-criado. Eu sempre achei isso um pouco estranho, só não sei o porquê. Ok, será que o túnel citado tem alguma coisa a ver com a mina que o Avery tinha encontrado? Na verdade, tem sim. Olhando a primeira gravação, a gente pode notar que aqui estamos de novo. Só que dessa vez com 1 hora de vídeo bruto pra analisar. Às vezes eu odeio meu trabalho. Inicialmente, a pessoa que tá gravando fica dando Só 1 hora? uma pequena volta por ali. Olha Bem que eu tenho que investigar, né? Então deve ser mais bizarro mesmo. uma das portas que tem ali, ele abre o baú e dá pra notar que tem exatamente os mesmos itens que tinha quando o Avery abriu no vídeo dele, com a exceção do livre a pena, que não tá ali ainda. O que pode indicar que esse vídeo tá se passando antes do vídeo do Avery. Logo eu creio que sejam pessoas diferentes. Vale lembrar que naquela info que tinha no Google Drive junto desses vídeos, você tava que um player instalou o Minecraft no seu PC e esse mapa já veio. É esse mapa que a gente tá vendo na gravação. Depois dessa gravação e do que vai acontecer aqui, o Avery ficou dono desse PC e encontrou essa mina de novo como a gente viu. O que me faz crer que a gente de fato tá em outro POV. E essa gravação certamente se passa antes da do Avery. Vamos continuar. Depois de um tempo andando por ali, muito do nada, o nosso player resolve cavar pra direita de quem tá entrando na caverna, ou pra esquerda de quem tá dentro. E ele acha uma outra caverna maior ainda. Agora pausa pros detalhes. Dá pra notar que antes de cavar, ele tava procurando aquele spot. Ele bota uma tocha, olha um alinhamento com a porta e então quebra um bloco ao lado do que seria onde deveria ter uma porta. E isso é curioso, a atenção do nosso player. E depois dele quebrar alguns blocos de grama, ele abre o inventário e a gente lembrar que naquela info que tinha no Google Drive junto desses vídeos Nossa senhora. diferentes, até que eles acertaram. Esses números... Olhando a primeira gravação, a gente pode notar que instalou o Minecraft no seu PC e esse mapa já veio. É esse mapa que a gente... Uma outra caverna maior ainda. Agora pausa pros detalhes. Dá pra notar que antes de cavar, ele tava procurando aquele spot. Ele bota uma tocha, olha um alinhamento com a porta e então quebra um bloco ao lado do que seria onde deveria ter uma porta. E isso é curioso. E vai pra gavetinha de evidências. Conforme o nosso querido POV vai andando por lá, a gente nota que esse buraco é extremamente grande. Em certo momento, vegetação vai começar a aparecer. E isso, por algum motivo, caça a atenção do nosso player. E depois dele quebrar alguns blocos de grama, ele abre o inventário e a gente pode Não ver é grama, é musgo. que de fato não estamos na visão do Quem Avery. é esse? Nós sim somos outra pessoa. Tava meio óbvio na real. A Esse gente ainda também não não é sabe o quem é Avery. essa pessoa. E talvez só ao longo das quase 2 horas de material a gente acaba descobrindo. Enfim, eu não sei como tá a geração de cavernas nas novas versões de Minecraft, mas é estranho que conforme ele vai andando pela caverna, ele acha algumas árvores. Aí eu vou jogar pro júri popular se isso aqui é invenção do próprio jogo ou não. Não é. Alguém fez isso. A gente tem grama com um pedaço de cerca embaixo. O player citou na info que esse mapa veio pré-instalado. Essa árvore, esse mapa inteiro pode muito bem ter sido criado pela pessoa antes dele, a que criou esse mapa. É estranho que depois de notar essas coisas, o nosso player parece ficar meio paranoico. Ele quebra blocos como se estivesse procurando por algo. E também começa a retirar todas as tochas que ele já tinha colocado. Nisso eu comecei a pensar, por que ele tá paranoico? Mas foi só eu ouvir com calma a gravação que eu já entendi. Deixa eu pausar aqui. Não tem nada não, tô vendo nada não, hein. Quem tá censurado a mensagem aqui, hein? Que é isso aqui? It's weird, we've only seen stone. É estranho que eu só vejo pedra.
Não passa mais. Mano. Dá pra notar nessa gravação que tem passos atrás dele. Mesmo quando ele para de andar, dá pra ouvir os passos. A gente tá sendo seguido. A gente não sabe por quem e nem se essa pessoa vai aparecer, mas o player notou isso também, e por isso ele tá paranoico. Outra coisa a se analisar é que por algum motivo o player tá estranhando ele só ver pedras, sendo que não, é isso que tu deveria esperar ver nas cavernas do Mine. Mas eu acho que quando ele fala estranho só ver pedras, ele tava se referindo na verdade à falta de mobs. E claro, quando a gente olha o chat dá pra ver que o seu nome tá censurado, mas quanto a isso não tem nem o que teorizar. Enfim, ele anda, faz uma fornalha, faz mais tochas. Conforme ele vai andando, blocos refinados começam a aparecer na caverna, como se tivesse Não é algo bloco construído refinado, ou não, Ip. Isso aí é ardósia. escondido ali, e de fato tinha. Todos os árvores já falei. Meu Deus! Que negócio Uma gigante! imensa reserva se Lindo. escondia no meio daquela caverna. Várias árvores e uma grande caverna aberta à mão. Isso aqui não é normal, alguém fez isso. E a julgar pelo sentimento de descoberta e a vontade de explorar, certamente não foi o nosso protagonista. Ele fica deslumbrado, descendo e toda hora parando pra falar o quão insano aquilo tudo é. Mas também pra ficar olhando o que parece ser uma enorme passagem do outro lado desse local. Ele vai ir lá, mas antes ele vai ficar quebrando aleatoriamente alguns blocos, como se estivesse procurando por algo. E ficar olhando pra pontos estáticos e... Ah, mas tudo bem, né? Ele ouviu passos atrás dele. É compreensível que ele tá Pausa. paranoico. Eu quero dar uma crítica pra essa ARG aqui. Esse vídeo aqui tem 1 hora de duração, mas de conteúdo mesmo, ele não tem nem 20 minutos. Eu senti que o criador quis ficar muito tempo só tentando desviar a nossa atenção quebrando grama ou ficando olhando pra um canto. Tipo, pra tentar parecer que nós não notamos algo ainda, mas no fim do dia não é nada. Eu achei isso meio paia, mas isso não faz essa ARG aqui ruim de forma alguma. Só tornou a coisa um pouco lenta. Enfim, o nosso player entrou naquela entrada e ele vai andando, toda hora olhando pra trás. Afinal, a gente ouviu passos atrás dele, né? Nada acontece, até que nos 13 minutos e 19 segundos desse vídeo, ele nota algo. Lá no começo do corredor, umas 2 tochas se apagaram. E isso não acontece do nada. Alguém ou algo precisa ter apagado elas. E o nosso player sabe disso, mas isso não o abala. E ele continua andando. Só que nisso, mais 2 tochas se apagam. E talvez agora seja um bom momento para se preocupar. Eu não sei que tipo de piada é essa. O nome dele continua censurado. Mas eu já te ouvi na caverna. Meu Deus, que susto, cara. Meu Deus. Todas as tochas se apagaram. É engraçado que parece que o game meio que respondeu às provocações do protagonista, tendo em vista que a última coisa que ele falou antes disso acontecer era dando a entender que ele já estava ciente de que não estava só naquela caverna. E ele ainda fala agora que não tem medo de um mero jogo. Que assim seja. Eu não tenho medo de um jogo. Credo, véi! Meu Deus, tio, véi! Fazer pra fugir, ele se joga num buraco com água. E indo pra superfície, bum, a gaiola se expandiu mais uma vez. Até aqui já ficou bem claro que alguma coisa tá perseguindo e tentando atormentar o nosso player. A gente só não faz a menor ideia ainda do porquê. Quando ele alcança a terra firme, ele cita pelo chat que não sabe por que ele pulou. Afinal, ele não tava com medo de um game, como ele mesmo disse. Segundo ele pulou por se sentir coagido a fazer... Ok? Não entendi. Como não tem muito pra onde ir, ele pula na água de novo pra tentar achar outro caminho. Nadando lá embaixo, dá pra notar que o local é bem aberto, então tem que ter uma saída. Ele até acha um buraco dentro da água, mas esse buraco acaba levando pra um lugar fechado. Ele vai ter que procurar outro caminho. Ip, se você não notar, me fala, esse personagem aqui é um fantasma? Submerso, e nessa parte rola um dos momentos mais assustadores desse ARG, na minha opinião. Isso porque quando ele volta pra baixo d'água, olhando pra baixo, ele nota não um, mas diversos caminhos que ele poderia explorar embaixo d'água. Deus. E sério, ver isso aqui me deu calafrios, malandro, que horror, credo. Ele vai ter que explorar. E caso tu esteja se perguntando como ele explora esse local sem perder a vida afogado, é simples. Ele faz o famoso glitch da porta. Um jogador estudado aí. A partir daqui vai ser só ele procurando por caminhos sem muita coisa rolando. Claro, vez que outra a gente ganha Os outros kits da porta. surpresa.
Bora. Mas no fim não é nada demais. Eu acho que a coisa mais importante que eu tenho pra falar desse trecho todo é que em certo momento o player vai escrever algo no chat e a gente finalmente pode ver o seu nome, Der Lord. Esse é o nome dessa pessoa no game, Der Lord. Ok. É curioso que depois que aparece o nome dele aqui, o nome dele vai voltar a aparecer censurado, dando a entender que isso talvez tenha sido um erro. Mas enfim, depois de muito procurar, o Der Lord finalmente encontra um caminho que leva ele pra algum lugar. E depois de nadar pra fora daquela água, estamos cercados por uma floresta novamente. Isso aqui até parece uma espécie de santuário. O Der Lord vai nadar até a margem e depois de admirar um pouco tudo aquilo, ele tem uma ideia. Ele volta pra dentro d'água e tapa o buraco que ele veio. Após fazer isso, ele volta pra terra e cava um buraco, onde ele coloca um funil e um baú juntos. Ele enche o funil de coisas e diminui a sua distância de Nossa, que crânio ambulante, velho. Já entendi o que ele faz. Já entendi o que ele vai fazer. O funil, ele só começa a ir nos itens quando uma coisa renderiza nele. Quando tem algum mob perto dele. Ação nerd. Aí se tiver algo perto do funil, algo seguindo ele, o funil vai começar a soltar os negócios. Funil ao lado de um baú e coloca itens no funil, o funil vai jogar esses itens para o baú, ok? Porém, o funil só vai passar esses itens se a área que ele estiver no mapa estiver renderizada. Se o player se afastar daquele local, a área não vai mais estar renderizada. Logo, os itens devem ficar somente no funil. O Der Lord diminuiu a render, então não vai demorar muito para essa área que o funil tá parar de renderizar. Logo, se ele voltar aqui e os itens não estiverem no funil, quer dizer que alguém passou aqui e fez a parada renderizar. Outra coisa que também vai denunciar se ele tá sendo seguido ou não é se aquela parede de blocos que ele fez aparecer quebrada. O Der Lord foi bem esperto nessa jogada. Além dessas duas armadilhas, ele ainda fez mais uma, mas a gente já volta nessa informação. Andando por aquele local, vai parecer que é só um monte de árvores sem nada mesmo. Tipo, falando sério, esse local aqui é a área onde essas 1 hora de vídeo vai fazer o próprio nome, porque, meu Deus, ele só fica andando, às vezes em primeira pessoa e às vezes em terceira. Provavelmente ele coloca em terceira pra conseguir enxergar mais. Se rola alguma coisa aqui nesse momento, desculpa, eu perdi. A única coisa que eu vi e achei estranha é que no minuto 37:40, a gente pode ver entre as árvores algo voando. Um ponto no meio do nada. Vale lembrar que a render distance está bem baixa, então isso pode muito bem ser um bug, uma estrela, não sei. Só sei que o protagonista não dá bola pra isso. Mas ele vai dar bola pra uma placa que ele encontra. Placa essa que não tem nada escrito, mas não demora muito e ele encontra mais uma. Depois de ver a terceira placa, que inclusive ele e a gente só vê de canto de olho, analisando as 3 placas, ele vai notar que o que seria a frente delas está apontando pra um lugar. Talvez tenha alguma coisa no lugar aonde esses pontos se colidem. Mas antes de avançar esse mistério, o Der Lord resolve voltar pra onde ele apareceu pra ver se as suas armadilhas pegaram algo. A do funil não pegou nada, os itens ainda estão lá. Ok, a barragem na água também tá intacta. Porém, lembram que eu citei que ele havia feito uma terceira armadilha? Então, a coisa que tá aqui com ele é esperta. Essa coisa sabia da barragem com blocos de pedra e sabia da tática do funil. A coisa se evadiu dessas duas coisas. Porém, Der Lord é mais esperto. Em certo momento, antes de ir nas árvores e acabar encontrando as placas, Der Lord começou a botar blocos de forma aleatória no chão. Talvez para desviar a atenção, fazer parecer que ele estava construindo algo ou então até mesmo se desfazendo. Não era nada disso. Ele queria fazer a criatura pensar isso, porque essa jogada de blocos aleatória tinha um propósito. Aos 32 minutos e 18, ele colocou um bloco de terra sem grama no chão. E depois disso, ele continuou as coisas dele. E somente nos 33 minutos e 34 segundos, ele coloca um bloco com grama ao lado. E esses 2 blocos juntos eram a terceira armadilha. Pausa pra explicação. Se tu coloca um bloco sem grama ao lado de um bloco com grama, é questão de tempo pra grama daquele bloco se espalhar pro que tá sem. Mas isso só ocorre se a área estiver renderizada. Exatamente como é com o funil. Quando ele voltou pra cá agora, a primeira coisa que a gente pode ver no canto da tela é que o bloco de grama se espalhou. E pode até parecer que não, mas Der Lord notou isso. Algo tá aqui. Eu não sei se ele pode me ouvir, mas eu não vou arriscar. Eu não tenho medo, mas meu instinto diz pra continuar me movendo. Der Lord é tão inteligente que ele escreve no chat a seguinte frase: parece que ninguém veio. E ele envia ela. Porém, tudo isso que eu li agora pra vocês, ele apenas escreveu, mas não enviou. Eu não sei se ele pode me ouvir, mas não vou arriscar. Realmente não tá arriscando. Voltando pras placas, ele vai pra onde todas elas estavam apontando. Cava pra baixo e bum, outro túnel gigante. Mas antes de explorar, Der Lord vai travar a entrada. Andando por ele, ele vai chegar num lugar que se parece muito com um labirinto. E amigos, ele demora muito tempo. Eu tenho medo de labirinto. E como assim muito tempo? 8 minutos, cara?
aqui, mas em algum momento ele acha uma saída. Ele encontra um local aberto com um alfabeto enorme lá em cima. As letras que estão ali estão numa ordem bem estranha. Na frente desse alfabeto a gente tem 3 alavancas e embaixo desse alfabeto tem o que parece ser uma porta gigante. Ah, miserável, enigmas. Depois de analisar todos os itens da sala, o nosso protagonista manda no chat: 1 segundo, vou precisar de papel e caneta pra isso. Ele volta, trava a entrada e então começa a pensar. E é aqui que o primeiro vídeo acaba e o segundo se inicia. O segundo vídeo tem 52 minutos e 38 segundos de duração. E por literalmente 17 minutos e 12 segundos, o player fica imóvel olhando pra esse alfabeto. Resolvendo. Muito provavelmente a pessoa que tá gravando tá com papel e caneta trampando pra resolver isso aí na mesa dela. E ele consegue, mais ou menos. Segundo o que ele manda no chat, sim, mas ele sequer explica o que de fato ele descobriu. Ele não vai explicar e eu vou dizer o porquê. Pausa pro contexto. O criador desse ARG, que inclusive fez um vídeo decifrando o próprio ARG, colocou na descrição do vídeo do canal dele que essa cifra na parede foi feita com mais de uma cifra. Ou seja, tu codifica uma vez para ter que decodificar de novo e de novo e de novo. Isso com vários métodos diferentes. O que tornou a resolução desse enigma quase impossível. Segundo ele, era porque ele queria fazer o personagem Darlord parecer muito mais inteligente do que ele de fato é. Voltando pro vídeo. O Darlord pode até ter codificado isso aí, mas como que ele passa esse resultado para as tais alavancas? Elas que vão abrir a porta na frente dele? Ele faz isso de uma forma muito simples, que no caso é pegar uma picareta e simplesmente abrir um buraco na porta, pulando totalmente esse puzzle. Perfeito, eu faria o mesmo. Do outro lado desse corredão, ele encontra outro corredor que leva pra o que parece ser uma vila dentro de uma caverna. Ele vai achar muitas casas totalmente Credo, mano, que negócio bizarro, velho. muitas teias de aranha. Claustrofóbico. No centro da vila, a gente tem o que parece ser uma fonte que fisga a atenção do Darlord. Caraca, não, mas é bonito ao mesmo tempo. É feio, mas é bonito. Mas ele já olha melhor isso. Bem Darlord decorado. vai ficar um bom tempo pela vila catando coisas, entrando nas casas, abrindo baús. Ok. Mas em certo momento, ele finalmente resolve dar atenção pra fonte com a estátua no meio da vila. Ele vai se elevar com blocos pra poder olhar melhor. E quando ele olha, fica claro que a gente tá olhando algo que lembra vagamente um anjo. Darlord vai ficar um tempo olhando pra Vagamente? Vagamente! Isso aqui é um anjo. aquela estátua. Em certo momento, ele a quebra e entra dentro, inclusive. E é até de certa forma decepcionante ver que não tem nada lá dentro. Por algum motivo, parece que essa construção fascina demais Darlord. E como sua última tentativa de achar algo pra fazer com ela, Darlord cata algumas madeiras e resolve subir no topo dela, pra ter uma visão mais aberta na vila como um todo. E lá de cima, ele encontra algo. Quer dizer, enxerga. Bem ao longe, ele vê uma construção diferente. Uma casa de telhado pontiaguda, toda escura, quase lembrando um castelo. E eu não sei como ele enxergou isso. Conforme ele chega mais perto da casa, dá pra notar que ela é bem menor do que de fato parecia. E, bom, quando ele entra na casa, a gente nota que ela também tá abandonada, com teias de aranha e blocos faltando. Mas todas estão abandonadas. Mas o que essa tá mais abandonada? E porque elas são todas abandonadas, mas isso aí tá todo longe. Se já tivesse em ruínas. Mas essa casa esconde um segredo. Ao longo do vídeo, a gente pode notar que o Darlord tem a mania de sair quebrando tudo. Que susto, velho. Eu pensei que tinha quebrado tudo. Ainda bem que voltou ao normal lá. Tem o rapaz. E nessa casa aqui não é diferente. Ele abre tudo que é baú e em certo momento quebra alguns blocos. Coisa que ele sempre teve fazendo. Porém, numa dessas, ele acaba achando algo. Uma passagem secreta abaixo de um meio bloco. E descendo Deus, nesse tô local, travado. a gente encontra... Meu Deus. E eu não sei como ele enxergou isso. Conforme ele chega mais perto da casa, dá pra notar que ela é Ô, gente, me desculpa, tá? É só porque tava travado. Vamos ver. umas madeiras e resolve subir no topo dela. A casa aqui não é diferente. Ele abre tudo que é baú e em certo momento quebra alguns blocos. Coisa que ele sempre teve fazendo. Porém, tá numa travado, dessas, mano. ele acaba achando algo. Uma passagem secreta abaixo de um meio bloco. E descendo nesse local, a gente encontra o que parece ser um pequeno altar com Oi, mais gente, de a um gravação livro. vai Mas ficar dessa travada, vez, tá? a Mas gente tá vai tudo ter bem, um pouco mais de né? contexto. Nesse livro, basicamente, tem alguém insatisfeito com alguma crença. Ao que dá a entender, em todo esse local vivia um povo. Povo esse que aguardava a chegada de Calma aí. Já sei o que faz pra parar de travar.
Acho que agora vai travar menos. Um rei. E essa pessoa que tá escrevendo tá indignada porque ela sabe que Parou. esse rei não vai vir. Essa carta não é uma afronta. A pessoa que tá escrevendo sabe que esse tal rei existe. Ela só acha que ele não vem mesmo. E ela tá bem desapontada com isso porque essa pessoa queria ir embora dessa vila submersa. O rei tá pra chegar uma ova. Se é que há alguma coisa. Eu aposto que o rei deles já tá aqui. Tá me olhando enquanto eu escrevo isso. Não me importo particularmente. Só quero acabar com isso. Quanto mais cedo eu puder ir embora, melhor. E, bom, um tempo se passa até a pessoa escrever de novo. E em algum momento esse rei de fato veio, e isso assustou algumas pessoas. Ele chegou. Não sei por que razão alguém fica surpreendido ao descobrir isso. Era exatamente isso que eles esperavam. Vou-me embora, vou deixar isso aqui. Para o caso raro de alguém encontrar esse livro, imploro-te, volte para trás. Esqueça esse mundo, não é para ti. Aparentemente algo de ruim aconteceu quando esse rei chegou. Sabem essas vilas que a gente viu ao longo de todo esse caminho até aqui? Aparentemente isso tudo foi feito por um povo que esperava a chegada de um rei. Talvez aquela estátua no meio da vila seja desse próprio rei. Ele era como um deus para essas pessoas que esperavam pela vinda dele. E essa pessoa que escreveu queria só ir embora para a superfície, mas aparentemente o rei veio como a gente viu, e a pessoa terminou esse diário escrevendo isso. Se vieste até aqui, deves estar curioso. Sei que deves querer continuar. Sei que é um pedido difícil, mas por favor, não vá mais longe. É para teu próprio bem. A partir daqui, o nosso protagonista do vídeo vai ficar cada vez mais paranoico. De imediato, ele vai voltar para a superfície da casa, talvez ponderando ir embora. Mas então, ele para e volta para dentro. Quando ele desce a escada, ele destrói a entrada. Afinal, caso vocês não lembram, ainda tem alguém perseguindo ele nesse local. Lá dentro do altar, ele começa de novo a quebrar as coisas. E nessa, ele de novo encontra mais uma passagem secreta. Uma porta para uma escadaria, que descendo ela, de novo a gente chega naqueles túneis enormes. Ele caminha por esse túnel, e quando ele chega no final dele, ele encontra simplesmente uma encruzilhada, onde ele pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. E justamente o caminho da esquerda é o que acaba sendo escolhido pelo nosso personagem. É estranho que conforme ele vai andando por esse Eu caminho... vou procurar um vídeo interessante no canal que eu gosto. Uma das thumbs foi assim. Uma das thumbs não. Um dos vídeos, o título dele tá escrito assim: na encruzilhada, não vire à esquerda. E definitivamente vai virar pra esquerda. Diversos blocos estranhamente apagados aparecem, quase como glitches. Isso chama a atenção de Darlord, que até tenta quebrar um deles, mas sem sucesso. Ele continua mesmo assim, sempre olhando para trás para ver se não tá sendo seguido. Vai chegar um momento que aqueles blocos escuros vão ter tomado conta de toda a visão dele, o restando somente uma linha reta para seguir, até que eventualmente ele se depara com isso. Uma grande porta amarela meio aberta. Isso aqui é até assustador em meio a essa escuridão. E a curiosidade é um pouco gato, mas Darlord ainda tá vivo, então ele resolve entrar na porta. Quem tá censurado? Sei lá, foi imagem tão pesada que o criador do vídeo não pode colocar. Calma aí. Voltei. Ele tá olhando o bagulho censurado lá, sem parar. Não tá querendo fazer nada, não. E aí, eu fiz alguma coisa? Darlord. Esse era seu nome, né? Ele tá lá andando, sem parar. Tinha algo esperando ele do outro lado, algo que foi censurado. E seja lá o que era, essa coisa deixou o Darlord assustado, que simplesmente sai correndo de lá. Quando ele volta na encruzilhada, ele passa ela e vai pro caminho da direita, que ao longo dele dá pra notar que não tem saída. Mas, Darlord pega sua picareta e quebra a parede, revelando que ele tá naquele lugar onde tudo começou, a tal mina que Avery tinha encontrado, e o mesmo baú tava ali. Darlord pega o livro e escreve a exata coisa que Avery leu lá no vídeo dele, que começou tudo isso. Não importa o que aconteça,
na encruzilhada não vira à esquerda. É o título do vídeo lá. Quem deu o aviso de não virar pra esquerda na encruzilhada foi o próprio Derlord. E quem escreveu aqueles números que a gente não sabia pra que serviam também foi ele. Porém, dá pra notar que ele usa os itens que tinha no inventário dele como referência pra escrever esse código. E usando os itens dele de guia com aquela numeração, a gente encontra a seguinte frase: Corra, Avery, está aqui. Derlord coloca o livro no baú e então o vídeo acaba. E caramba, isso acabou nos deixando com mais perguntas. Como é que Derlord sabia o nome do Avery? Na descrição do vídeo do Avery, ele cita que ele encontrou um notebook abandonado e desde então tem usado ele. Ele cita que quando ele foi usar o computador, já tava com o Mine instalado e com esse mundo nele. Agora a gente sabe que tanto o mundo quanto o computador eram do Derlord. Só que o Derlord também cita que esse mapa já tava pré-criado quando ele instalou o Minecraft. Eita, essa é a hora que eu boto aquela música épica no meu Spotify enquanto eu escrevo, pra conseguir me inspirar e explicar pra vocês um dos args mais geniais já criados no Minecraft. Meus amigos, o que vocês acabaram de ver foi a degradação mental de Derlord. A primeira coisa que eu preciso explicar pra vocês é que esse arg todo foi criado por um youtuber chamado Wifes. Ele criou esse arg no canal do Avery the Maker. Então, se inscreve lá no Wifes também, hein? E depois explicou no seu canal como se fosse um vídeo que ele achou. O vídeo em questão tem o nome de A Procura de um Mundo que Não Existe. O que eu quero falar com tudo isso é que Wifes, o criador de tudo isso, é um grande fã da literatura. O que ele fez esse arg foi uma releitura de uma das histórias de O Rei de Amarelo. O que é isso? Pois bem, o Rei de Amarelo conta a história de uma entidade, que significa Rei de Amarelo, ou então Rastur. O Rei de Amarelo, na sua história, gosta de induzir as pessoas ao erro. Ele faz uma pessoa enlouquecer, e ele faz isso por meio de uma peça teatral. Qualquer pessoa que tiver o mínimo de contato com a peça, ou então um símbolo do Rei de Amarelo, enlouquece. Essas pessoas perdem a sanidade, e quando isso acontece, você tá pronto pra ir para Carcosa, um reino macabro de danação e desastre, comandado pelo Rei de Amarelo. O rei leva as pessoas pra lá, pra transformar Carcosa num parasita multidimensional, se expandindo cada vez mais a cada pessoa que cai lá dentro. Mas pra cair lá dentro, você não precisa só ter enlouquecido, você precisa ter enlouquecido pelas mãos do Rei de Amarelo. E, ok, o que isso tem a ver com Minecraft? Então, cronologicamente falando, Derlord foi a primeira vítima do Rei de Amarelo. Esse mundo que ele se encontra estava pré-criado no seu mundo, e a curiosidade dele fez com que ele fosse explorando. Ele acreditava que estava sendo seguido, mas na verdade ele estava sendo guiado. No livro O Rei de Amarelo, é citado que apenas de ler a peça do rei, tu já enlouquecia. Derlord não leu a peça. Como foi que ele enlouqueceu então? Ele não leu, ele passou pela peça. A peça do Rei de Amarelo mostra como seria a cidade fictícia de Carcosa. Contexto dentro do contexto. Na história do livro, Carcosa não existe de fato. Ela é descrita como uma cidade mítica e espectral. Ok, aqueles locais que Derlord passou, as matas, a água, os túneis, as casas, tudo aquilo provavelmente é a tal descrição de como é Carcosa. Nisso, por estar passando por lá, ele estava tendo contato com a obra do Rei de Amarelo. Ele estava enlouquecendo cada vez mais sem nem notar. Até que em certo momento, ele se encontrou na tão temida encruzilhada. E infelizmente, ninguém avisou ele que não podia virar à esquerda. Ele virou. E depois de passar por aquela área escura, a sua passagem estava pronta. Ele estava pronto para de fato ir para Carcosa. Que divertido, né? Quer dizer, divertido não, mas que legal. Vai ser esse arc muito bom. Derlord ficou louco, bem como o Rei de Amarelo queria. Ele viu os portões para Carcosa, e do outro lado, algo censurado para nós o esperava. Essa coisa, muito provavelmente, era o próprio Rei de Amarelo, aguardando o Derlord em Carcosa. Quando o Derlord notou o que estava acontecendo, ele saiu correndo de lá e volta para onde tudo começou, avisando Avery the Male que certamente será o próximo a cair nas garras da insanidade de Astur, o Rei de Amarelo. É por isso que o nome do vídeo do Wifes, o criador de todo esse arg, é A Procura de um Mundo que Não Existe, porque Carcosa não existe. Ela é um local irreal e mítico, pra onde todos vão quando se cruzam. Eu pensei que era um mundo. É a cidade de Carcosa que não existe. A explicação foi bem épica e muito louca, mas ainda tem coisa em aberta pra se debater. Como que Derlord sabia que era o Avery que entraria nesse mundo depois dele? Tem uma explicação. É dito que quem chega em Carcosa, ou então enlouquece com o Rei de Amarelo, essa pessoa vai receber como maldição a resposta de tudo no universo. E parte desse conhecimento que Derlord recebeu pode muito bem ser saber qual a próxima pessoa que iria encontrar esse mundo, o Avery. Por isso que ele já sabia o caminho pra voltar e por isso que ele já sabia quem era a pessoa que ia se deparar com o Rei de Amarelo de novo, porque ele recebeu todo o conhecimento do mundo como punição.
É isso que te traz a insanidade. Ele só tentou salvar o Avery antes de cair no mundo de danação. Mas isso é só uma teoria. Obrigado por assistir. Meu Deus, eu simplesmente amei esse ARG. Vocês me pediram ele há um tempo atrás e eu simplesmente não me atinei a fazer. Mas ainda bem que eu vi brilho nele depois de um tempo. Eu nunca tinha feito vídeos de ARG de Minecraft aqui no canal. E eu acho bem difícil que alguma outra ARG do Mine consiga bater a admiração que eu tenho por essa agora. Amigos, comentem alguma ideia de vídeo que eu tô real bem escasso. E claro, se inscreva aqui no canal pra gente bater os 2 milhões de inscritos aqui. Eu conto muito com a tua ajuda. Valeu demais o apoio que vocês têm dado nos vídeos e no Insta. Inclusive estão com quase 400 mil lá. Vocês realmente estão fazendo o meu 2016 começar com o pé direito. E no mais, é isso, meus amigos. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo aqui e a gente se vê na semana que vem. O meu nome é Ipe e tchau. Muito legal, cara. Gostei disso aqui. Muito da hora. Mas é isso. Tchau. Antes eu já falei isso, mas só falar de novo. Vai lá no canal do Ipe, se inscreve lá, dá like nesse vídeo dele. No Ives também e nesse do Every The Mail. Mas tchau, até mais.